aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre o que é a resenha. Vocês me fizeram a pesquisa e anotaram lá no caderno que nós temos a resenha descritiva, que fala mais sobre o autor, quem escreveu, alguns fatos principais, e nós temos a resenha crítica, que não quer dizer criticar o trabalho de alguém, mas uma análise maior sobre aquele texto. Nós vimos aqui que temos uma imagem de como nasceu o livro. Eu gostaria que vocês lessem, tá? E olhassem bem as cores, como tudo foi usado, a estrutura do material do livro. Nós temos aqui o que é uma capa, o que é a lombada, que são aquelas dobraduras, né? O revestimento. Finalmente, nós vamos aqui para uma orelha. O que vem numa parte, quando a gente vai comprar o livro, o que vem numa das páginas principais, na capa, na contracapa, na orelha, para a gente se interessar por aquela leitura e comprar o livro, né? Então, vocês vão ler aqui o texto 1. Está escrito para participar de uma leitura compartilhada, mas nós não estamos na sala de aula. Então, eu gostaria que vocês se dedicassem a essa leitura individual mesmo, ok? Aí vocês vão ler o que passa na outra página, quem são os autores. E aqui tem dois textinhos bem interessantes, que é A Vida no Céu. Gente, é maravilhosa essa história, é muito fofa, é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia comprar esse livro, é muito bacana. E a Expedição de Kon-Tiki, que é o texto 3 aqui, para vocês lerem também. Então, praticamente, temos aqui o texto 4, que é uma explicação, tipo de uma resenha, sobre a Expedição de Kon-Tiki. E depois também uma atividade em grupo que não será possível vocês fazerem. Nós vamos fazer individual mesmo. Aí, depois de vocês fazerem toda a leitura dessas páginas com muita atenção, é uma aula um pouquinho cansativa, mas vocês terão que fazer. O que vocês terão que responder para mim aqui na página 13? Aqui na página 13, pede para nós separarmos o texto em segmentos. O que seriam os segmentos? Uma divisão do texto conforme o assunto. Então, aqui eu quero que vocês completem os parágrafos. O segmento 1, ele tem o parágrafo 1 e 2. Vocês têm que colocar aqui no conteúdo algumas respostas possíveis. O que foi falado no texto 1 e 2? Vocês vão ver que lá no segmento 1, que é o parágrafo 1 e 2, ele está mais apresentando para nós, descrevendo o fato. O segmento 2, que engloba o parágrafo 3 e 4, é mais um resumo. E o segmento 3, que é o parágrafo 5, já tem aqui, que é uma problemática ou a temática, o assunto principal. Na atividade 2, só quero lembrar vocês que eu não posso entrar em muitos detalhes, que eu quero ver se vocês conseguem fazer um pouco sozinhos, ok? Aqui, no exercício 2, vocês têm que preencher aqui qual é o tipo de gênero desse texto. Que eu acho que aqui pediu o texto 2, viu, gente? É sobre o texto 2. Então, o texto 2, vocês vão ver que ele tem o gênero de ficção. É uma ficção científica. Então, podem colocar aqui no gênero ficção científica. Vocês vão ver quais são os personagens principais. Tem o Carlos, quem mais que tem? Tá? Eu quero que coloquem aí. O foco narrativo. Vocês vão ver que a personagem narradora é o Carlos, ou seja, se é o próprio Carlos, o meu personagem está em primeira ou em terceira pessoa, tá bom? A minha narrativa que eu acabei de ler está em primeira ou em terceira pessoa. Então, aqui no foco narrativo, vocês vão colocar se é primeira ou terceira pessoa. E a temática, qual que é o assunto amplo que fala? Eu vou dar um exemplo.
seria sobre a ecologia, mas vocês podem, é só uma sugestão, vocês podem colocar aí a temática, o assunto principal, o que está querendo chamar mais a nossa atenção. Depois nós temos aqui na questão número 3, observem a capa do livro A Vida no Céu, que eu falei para vocês que é um livro muito bacana do Agualusa. E vocês vão redigam uma descrição dos elementos gráficos utilizados na composição dela. Quando se fala em elementos gráficos, vocês têm que olhar o visual. Então, vocês vão ter que falar da cor predominante, das letras que foram usadas, tudo que você está vendo. Quando fala em descrição dos elementos, vocês vão escrever aqui tudo que vocês estão vendo na imagem, tá bom? E a questão B, escreva um comentário sobre a capa, avaliando suas características comunicativas. Ou seja, vocês vão colocar aqui se vocês gostaram ou não da capa, se vocês acharam que faltaram mais letras, mais cores, o porquê que o autor usou, o ilustrador usou só aquele desenho, só aquela imagem. Vocês vão dar uma opinião, um comentário sobre a capa, tá vendo? Ao comentar sobre a capa, a gente está fazendo aqui uma resenha crítica. Perceberam que legal? No A, nós estamos fazendo uma resenha descritiva. No B, nós estamos fazendo uma resenha crítica, porque eu estou colocando na B a impressão que eu tive. E é isso, a atividade de hoje, ela é só essa, tá bom? É aqui sobre sobre a nossa leitura, sobre o nosso módulo 13, ok? Amanhã a gente volta e faz mais um pouquinho.